Olá pessoal, tudo bem? Dois temas agora muito atuais. O primeiro, os 80 anos que o Pelé fez. Né? Ontem Pelé completou 80 e eu não sei se Pelé recebeu as homenagens que merecia. Eu sou a favor de que a pessoa receba homenagens em vida, né? Eu falo muito em prêmio Nobel. E o Pelé, eu acho que merecia ser mais homenageado pelo grande brasileiro que é. E que mais representou o Brasil. O Pelé foi o maior embaixador que o Brasil teve. E ainda o é. Né? Ele está um pouco debilitado, mas ele podia ter sido homenageado, melhor homenageado. O Brasil, essa coisa de ecologia no Brasil é um pouco discutido. Nós somos ou não somos um país que apoiamos as coisas ecológicas ou não? De governo para governo a gente muda isso, mas é gozado que há umas décadas atrás a Casa da Moeda fez uma pesquisa e diz que o povo achou melhor homenagearmos nossos animais no nosso dinheiro, na nossa moeda, né? É, é, então, é uma coisa de país ecológico, né? Que gosta que cuida da ecologia, mas eu acho o nosso dinheiro nós podemos aproveitar para homenagear as personalidades históricas também. Não estou falando de políticos, eu estou falando dos cientistas, pessoas que fizeram bem ao Brasil. Eu falei de César Lattes, Oswaldo Cruz, enfim. O Pelé mesmo, Pelé podia ser talvez a nossa maior nota, né? A nossa nota que essa mania nossa de copiar as coisas do americano. O Lincoln começou com essa coisa, colocou na moedinha de 2 centavos, In God We Trust. E depois, só na década de 50, agora 1956, se não me engano, o Congresso americano aprovou e todo o dinheiro americano passou a ter In God We Trust. Acreditamos em Deus, né? Em Deus cremos. E o Zé Sarney, nosso presidente aqui, copiou isso e mandou colocar no nosso dinheiro, está até hoje, está escrito na nossa moeda, Deus seja louvado. Diz o Juca Chaves que no dinheiro brasileiro deveria estar escrito, Deus tenha piedade de nós. Eu concordo com ele, né? Mas essa coisa de homenagear, falando do Pelé, vem a história do Oswaldo Cruz, né? Porque nós estamos vivendo essa coisa de vacinação agora, uma coisa muito séria. E nós vivemos essa história, em 1902 aconteceu isso aqui, e a gente tem que ficar lembrando a história o tempo todo, né? Como é que foi o final do que sucedeu naquela época. Imagine que nós começamos a República. Obviamente começamos a República porque os militares aceitaram, né? Os militares eram os mais privilegiados pela monarquia, sempre, né? Com títulos e tudo. E aí eles foram se decepcionando com Dom Pedro II até o dia que Dom Pedro viajou para a Europa para não ter que ficar para assinar a Lei Áurea. Uma lei contra a oligarquia que ele tanto apoiava. Aí caiu em desgraça, os militares realmente puxaram o tapete, tiraram o apoio, e no ano seguinte, em 89, ele assinou a Lei Áurea, a filha dele assinou a Lei Áurea, né? Princesa Isabel, em 88, porque ele não estava aqui, estava na Europa. E aí no ano seguinte, 1889, vem a proclamação da República. Assume o militar, Deodoro da Fonseca, como interino, depois ele foi eleito. Mas ele não aguentou, depois ele largou, já estava velho, cansado, assumiu o vice, que era militar também, Floriano Peixoto. E, obviamente, encheram o governo de militares e terminou o mandato em 1894. Aí veio o primeiro civil, um paulista eleito, Prudente Moraes. Prudente começa a montar o Brasil como república. Um primeiro escalão, segundo escalão, como é que vai funcionar. Então ele fica 4 anos organizando o Brasil e vem o segundo presidente, outro paulista, também do café, sempre a turma dos ricos do café. Campos Salles. Campos Salles é o nosso presidente da virada do século. Ele, em 1900, ele estava ali, ele ficou de 98 a 1902. E Campos Salles ficou 4 anos, Salles, cuidando de economia. As questões cambiais, o Brasil era muito bagunçado nisso. E ele então ajeitou a nossa moeda, ajeitou o Brasil financeiramente, sistema bancário e tudo. Ele organizou isso tudo, emitiu moeda e deixou o Brasil preparado para o próximo presidente começar a fazer as obras, as reformas e as obras de infraestrutura que o Brasil precisava. E de fato aconteceu. Foi eleito o terceiro paulista em 1902, assumiu Rodrigues Alves. E o Rodrigues começa pelos portos brasileiros, né, que estavam em petição de miséria. Porto do Ceará, Porto do Rio, Porto do Rio Grande do Sul, Porto da Bahia. Ele começa a arrumar os portos, mas principalmente o Rio de Janeiro. Ele pega o prefeito Pereira Passos
e diz o seguinte: o Rio era uma das piores cidades do mundo para se ver. Imagine que em 1902 o Rio de Janeiro tinha, ao mesmo tempo, 3 epidemias terríveis. O Rio tinha peste bubônica, varíola e febre amarela. O povo morria, os navios que vinham da Europa para a América do Sul, geralmente, lógico, sem Buenos Aires, Montevidéu, vinham e avisavam os passageiros da Europa: não pararemos no Rio, o navio não vai parar no Rio. Eles morriam de medo de ver o Rio de Janeiro. O Rio era cheio de cortiços, miséria, e além dessas epidemias. Então, o que é que ele faz? O Rodrigues Alves, logo no início do seu governo, manda manter uma correspondência com o Instituto Pasteur, da França, em Paris. E ele pede ao Instituto Pasteur, faz o seguinte pedido: o Brasil precisava de um sanitarista. Vocês não teriam lá um francês, alguém para indicar, alguém que quisesse vir para o trópico, para vir para o Brasil, para nos ajudar na área sanitária e tudo. E o Instituto Pasteur respondeu: sim, temos. Temos aqui um jovem brilhante, brasileiro, Oswaldo Cruz, paulista, está aqui. Não tinha nem 30 anos ainda. E o homem veio para o Brasil, Oswaldo Cruz chega aqui e pediu carta branca a Rodrigues Alves. Diz que em 2, 3 anos ele conseguiria acabar com isso aí, então, pelo menos até o final do governo, 4 anos do Rodrigues Alves. E dito e feito, deram carta branca a ele. A primeira coisa que ele faz é tentar acabar com os ratos do Rio. A peste bubônica era causada pela pulga do rato, né? E então ele empreende uma caça aos ratos, dá a ordem, ele cria uma guarda para isso, para invadir até as casas. E depois ele começa a comprar ratos. 300 contos, a pessoa com 300 contos comprava um pão, mas ele pagava 300 contos por um rato. E as pessoas acabaram até criando ratos para vender para o governo, mas ele conseguiu acabar bem com isso. A febre amarela foi um problema sério, porque o brasileiro, muito ignorante, o analfabetismo nesse país era uma loucura. O brasileiro não acreditava que o mosquito pudesse causar aquela doença. A doença já havia sido descoberta em Cuba, até nas obras do Canal do Panamá, foi até um médico cubano que descobriu isso, que era um mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Nós até hoje lutamos com esse mosquito. Mas o povo não engolia essa, que mosquito não pode e tal, não sei o quê. Mas enfim, ele começou o fumacê, o inseticida entrava nas casas, pulverizando as casas, jogou óleo nos alagadiços, nas coisas, enfim, empreendeu uma luta danada para acabar com esse mosquito. E realmente teve um resultado excepcional. E por último, a varíola. Acontece que Rodrigues Alves, como o Rio era uma cidade muito antiga, muito da época do Império, muito provinciana, ele quis abrir boulevards, ele quis limpar o Rio de Janeiro e acabar com os cortiços, que eram um foco de proliferação disso tudo. Os cortiços eram um amontoado de casebres. E na época da Guerra do Paraguai, os escravos que foram para a guerra receberam promessas do Império de que seriam alforriados e ganhariam terreno para construir casas no Rio de Janeiro. Foram alforriados, mas não receberam coisa alguma e ficaram por lá. E foram morar em cortiços, morar nos morros, assim começaram as favelas e tudo. E o Rodrigues Alves acabou com isso, mandou acabar com os cortiços, acabou com os quiosques que vendiam comida no Rio, que também eram foco de insetos, de tudo. E começou a acabar com as obras antigas, começou a abrir boulevards, inclusive a Avenida Central, que hoje é a Avenida Rio Branco, parece uma Champs-Élysées, né? Morro, começou a derrubar morro, né? E o povo ficou muito revoltado com isso, né? Lógico, essas reformas todas causavam um transtorno danado. E vem essa coisa de vacina, e correr atrás de rato, mosquito, e agora vem a vacina. A vacina da varíola, que era uma coisa já descoberta há 100 anos, o inglês percebeu que aquilo era uma doença bovina, né? O boi criava feridas e aquilo, pus e tudo, e as pessoas, quando os seres humanos contaminavam, 30% morriam, ou então tinham resultados terríveis com a varíola, né? Inclusive a pele estourava toda e tal, enfim. Mas matava muita gente, e esse inglês era uma lenda, e ele prestou atenção nessa lenda, uma coisa que o povo dizia, que quem cuidava de gado não morria de varíola. E de fato ele começou a perceber que principalmente as mulheres que tiravam leite tinham contato com a capuz daquelas feridas das vacas,
e não, ou pegavam versões brandas ou não pegavam. E ele começou então a pegar aquela pus da vaca e inocular em pessoas. E começou a dar certo. Então, vem aí a primeira vacinação. E o nome vacina é por causa de vaca, que é vaquina, né? Vaca, vem da vaca, por isso que é vacinação. E o povo do Rio de Janeiro já estava revoltado com aquela situação toda, a caristia das coisas, obras e tal. E a febre amarela, a bubônica e agora vacinar, então, e a oposição dizia: jamais permitirei que alguém venha inocular a pele de minha filha, furar minha filha, jamais. E nisso agregam esse povo que contra a vacina os militares que estavam muito revoltados com o seguinte: houve uma revolta da Armada. Por quê? Os dois primeiros presidentes eram militares, encheram o governo brasileiro de militares. E os civis que foram entrando, o Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, foram tirando e colocando técnicos, colocando civis nos cargos civis. E os militares já estavam revoltados com isso. Então armou-se um grande golpe para derrubar o governo do Brasil, que não queriam tomar vacina. E esse foi o mote para se fazer um golpe. Já tinha até um ditador programado, um deputado carioca. E o que aconteceu? Tinha uma parte do exército que era fiel ao governo, que conseguiu derrubar esse levante, prendeu os líderes, tanto militares como civis, dessa revolta da vacina, porque teve um dia que quebraram o Rio de Janeiro inteiro. Viraram bondes, quebraram lojas, destruíram postes. E aí então o governo pega essa parte fiel do exército, prende os líderes, coloca num porões de navio e manda tudo para o Acre. E o povo foi vacinado. Ele depois acabou com a obrigatoriedade da vacinação, fazendo o seguinte: olha, então tá bom, não é obrigado, mas se você quiser se casar, você quer ter o registro de casamento, tem que apresentar atestado de vacina. Você quer estar na escola, tem que ter atestado de vacina. Você quer conseguir trabalhar no emprego, tem que apresentar atestado. É o que vai acontecer. Acho que agora nós estamos vivendo hoje essa discussão da vacina. Eu não tomo a chinesa, só tomo a inglês, não vou vacinar. Vai acabar sendo isso, tudo bem. Se você, inclusive, quiser sair do Brasil, vai ter que vacinar. E aqui, para qualquer coisa que você dependa do governo, você vai ter que apresentar um atestado de vacina. Então é interessante, a história do Brasil se repetindo. E Oswaldo Cruz foi muito valente. E ele, de fato, em 4 anos, acabou com essas 3 epidemias do Rio de Janeiro. E aí o Rio passou a ser uma cidade, aí realmente uma cidade maravilhosa, e uma cidade onde todos queriam estar. Né? Mas valeu, pessoal. Vamos ver como é que termina. A história está sempre nos ensinando. Um abraço a todos.